Bom dia aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. A gente está estudando o capítulo 9 da parte A, que traz o seguinte tema: a nova lei do sacrifício é vida e felicidade e direito de benção. Nós estamos estudando esse capítulo, a gente começou a estudar esse capítulo do versículo 1 até o versículo 12, e a gente continuou do versículo 13 até o versículo 34. E a gente vai continuar hoje a partir do versículo 35. O investimento feito e usado como isca é sacrificado somente a curto prazo, até que o investidor seja aprovado como nosso investidor. Depois de aprovado, o que sacrificou em finanças suscita frutos multiplicados por quanto morreu, mas reviveu. Vamos repetir mais uma vez o versículo 35. O investimento feito e usado como isca é aquele investimento que você vai investir no reino de Cristo, né? Ele vai ser usado como isca. É sacrificado somente a curto prazo, né? Então você vai sacrificar ele, né? Até que o investidor seja aprovado como investidor, né? Até que você seja aprovado como investidor, né? Porque a lei de Deus tem critérios. Depois de aprovado, o que sacrificou em finanças suscita frutos multiplicados, porquanto morreu, mas reviveu. Né? Morreu, mas reviveu, né? Sacrificou, mas suscitou vida, né? Versículo 36. Se o investidor, após fazer o investimento, sofrer ou perder vida de algum ente querido por investir em nossa estrutura, passa a ter um grande débito a receber dos seus adversários, podendo resgatar assim que foi possível. Vamos repetir mais uma vez o versículo 36. Se o investidor, após fazer o investimento, sofrer ou perder vida de algum ente querido, porque nós sabemos, que o inimigo é desesperado com esse nosso trabalho, então ele oprime as pessoas, ele mata, e as pessoas que vão se envolver, existe a possibilidade de acontecer isso, por investir em nossa estrutura, passa a ter um alto débito dos adversários, passa a ter um alto débito a receber dos adversários, é uma dívida que se transforma numa dívida, irmão, porque ele recorreu a Cristo, ao reino de Cristo, e foi penalizado pelos opressores, Então isso aqui constitui como uma dívida a receber, podendo resgatar assim que for possível, Versículo 37. Tudo porque está firmado, edificado e amparado pelo sacrifício já feito por Jesus, que lhe garante direito de não sofrer nem morrer para conquistar direito de posse, benefício não garantido pelos que vivem a conquistar em sentido oposto. Vamos repetir mais uma vez o versículo 37. Tudo porque está firmado, edificado e amparado pelo sacrifício já feito por Jesus, os direitos do sacrifício, Porque Cristo ele morreu para nos garantir o direito de não sofrermos, de não sermos sacrificados, Que ele garante o direito de não sofrer nem morrer, Porque o sacrifício de Jesus já pagou o preço, irmão?
Então nós não podemos anular esse sacrifício feito por Jesus para conquistar direito de posse, né? Então nós buscamos posse, nós buscamos felicidade, nós buscamos direito. E esse direito ele é garantido por Cristo, né? Para você buscar ele, né? Benefício não garantido pelos que vivem a conquistar em sentido oposto, né? Aqueles que estão contra o lado da desobediência, né? Então esses benefícios é garantido por quem obedece. Se a pessoa recorreu a Cristo e ao seu reino, é porque ele quer obedecer a Deus, né? Então ele tem esse direito garantido por Cristo, né? Quando o investidor investir em nossa estrutura, seu investimento passa a ser regido por novas leis. E o regimento anterior não mais poderá o dominar, ele, tornando-se novo em tudo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 38. Quando o investidor investir em nossa estrutura, que é o reino de Cristo, seu investimento passa a ser regido por novas leis, né? Novas leis, né? Não é aquela lei mais que antes ele vivia, né? Então é outras regras, né? Que ele garante mais direito, hein? E o regimento anterior não mais poderá o dominar, não mais poderá dominar ele, não mais poderá dominar ele, tornando-se novo em tudo, é uma nova criatura, uma nova vida, né? Então aquelas regras que escravizavam as pessoas, que lhe impunha, que lhe colocava bastante deveres e tirava os direitos, já não existe, né? Agora é novas regras que ele garante bastante direito, né? E pouco deveres, né? Porque ele se trata de uma pessoa livre, né? Na liberdade de Cristo. Versículo 36. E seus negócios que tiverem parte conosco não pertence mais ao regimento anterior. Agora, privilegiamos as coisas vivas e sacrificamos as coisas mortas. Vamos repetir mais uma vez o versículo 39. E seus negócios que tiverem parte conosco não pertence mais ao regimento anterior, o regimento da servidão, né, que escraviza as pessoas. Agora privilegiamos as coisas vivas, que são o ser humano, tudo que é vivo, né? E sacrificamos as coisas mortas. Versículo 40. Se o seu investimento é a formação de uma base na família, usando como base nossas novas leis, as pessoas que vão formar a base já serão novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, inclusive dívidas, se ainda existir. Vamos repetir mais uma vez o versículo 40. Se o seu investimento é a formação de uma base na família, para você ficar rico, né? Porque essa base ela vai dar poder para esses membros da família administrar negócios, né? E aí, se algum investidor que tem bens, que tem empresa, né, se incorporar ao reino de Cristo e que não tem base, não tem família preparada já, né, para administrar seus bens, essas pessoas poderão administrar normalmente, né? Até que aquele empresário prepare, né, e qualifique alguém da família para essa função, né, para administrar os negócios, usando como base nossas novas leis. As pessoas que vão formar base já serão novas criaturas, né, porque mudou de lei, né? No momento que eles mudam de lei, já não vive para a lei mais anterior, né? E as coisas velhas já passaram, inclusive dívidas, se ainda existiram. Se essas pessoas tinham dívida, né, anterior, depois que eles mudam de lei, aquela dívida já não existe mais, né? Versículo 41. A qual morreram para a velha lei e reviveram para as novas, mas se tiverem bens financeiros e ainda não investirem nesse setor, os negócios ainda vivem regido pela lei anterior. Vamos repetir mais uma vez o versículo 41.
a qual morreram para a velha lei, né, que é a lei corruptível, né, aquela lei que oprime as pessoas, que escraviza, né, que impõe muitos deveres e tira os seus direitos, né, e reviveram para as novas. Mas se tiverem bens financeiros e ainda não investirem nesse setor, os negócios ainda vivem regido pela lei anterior, né? Então, se a pessoa se tornou uma nova criatura e de repente os negócios dele ainda tá regido pela lei anterior, os bens dele ainda não reviveram, ainda não é a nova criatura, porque se ele migrar para os bens, para a regência da lei de Deus, ele se torna também uma nova criatura, né? Então os bens dele aqui no caso ainda está sob laço de maldição, né? Uma situação de risco, né? E poderá até ter problema para resgatar esses bens, né? Pois é, mas como ele já tem pessoas, já uma nova criatura, já existe pessoas capacitadas já para administrar esses bens quando ele for resgatado, né? Versículo 42. Mudou de lei e regimento somente o setor que foi investido, que foi investido. E o que ainda não foi, continua na velha lei do pecado, que seja pessoa física ou jurídica. Vamos repetir mais uma vez o versículo 42. Mudou de lei e regimento, né? Mudou de lei e regimento, né? Somente o setor que foi investido, ou seja, o setor que mudou de lei, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? E o que ainda não foi, continua na velha lei do pecado, né? O que ainda não migrou para a nova lei, continua na velha lei, né? Que seja pessoa física ou pessoa jurídica. Versículo 43. O investimento feito somente no setor financeiro deixa o investidor numa lei e seu investimento na outra, e perde o domínio e controle sobre o que foi investido. Contudo, não perde seu direito de posse, ficando na dependência da família, que já tem base pronta e operando. Vamos repetir mais uma vez o versículo 43. O investimento feito somente no setor financeiro, ou seja, você vai investir somente financeiramente, né? Deixa o investidor numa lei e seu investimento na outra, né? E perde o domínio e o controle sobre o que foi investido, né? Então, se ele investir somente na área financeira, ele não perde, ele não tem o domínio sobre aquilo que ele investiu, né? Contudo, não perde seu direito de posse, né? Então, aquele bem continua sendo dele, mas ele não tem domínio sobre ele não, por causa da mudança de lei, né? Ficando na dependência da família que já tem base pronta e operando, né? Então a família que já tem base pronta, ela vai administrar os bens dele, né? Até que algum membro da família dele ganhe essa capacidade, né? Forme uma base na família com 3 pessoas e a partir daí os membros da família passam a administrar os bens da família, né? Versículo 45. Os investimentos regidos por nossas leis se tornam uma herança perpétua do investidor e trata-se de direitos conquistados inviolável, regido por 2 leis, uma corruptível e outra incorruptível. Vamos repetir mais uma vez o versículo 45. Os investimentos regidos por nossas leis o investimento regido por nossas leis, né, se torna uma herança perpétua do investidor, né, uma herança perpétua, né. Mas aí essa perpetuidade é só se já existir pessoas da família já na nova tendência, na nova lei, né. Se não tiver, ela é um investimento pendente, né. Ele tem direito de herança, mas só que ele está administrado por outras pessoas, então é um investimento de risco, né? E trata-se de direito conquistado e inviolável, protegido por 2 leis, uma corruptível e outra incorruptível, né? Que é 2 leis, irmão. Não é uma só, não, é 2. É uma lei terrena,
que é a lei corruptível de Moisés, e uma lei celestial, que é a lei incorruptível de Cristo, né? Então, investir nessa estrutura tem garantia de duas leis. Versículo 46. Versículo 46. Os investidores que tiverem direito de posse conquistado por fazer investimento em nossa estrutura, no mínimo lhe é garantido o direito de herança corruptível, caso esteja obedecendo o regimento de nossas leis. Vamos repetir mais uma vez o versículo 46. Os investidores que tiverem direito de posse conquistado, por fazer investimento em nossa estrutura, no mínimo lhe é garantido o direito de herança corruptível, né? No mínimo ele tem herança aqui na terra, no mínimo, né? Caso esteja obedecendo o regimento de nossas leis, né? Então esse direito, ele só é garantido se ele estiver obedecendo as leis, né? Se ele não tiver, ele não tem direito, porque o direito de posse somente é garantido a quem obedece às leis, né? Porque se trata de herança garantida por essas leis, né? Por regência dessas leis. Então, se a pessoa não estiver obedecendo, essas leis não garantem esse direito para ele, não. Versículo 47. Se não tiver, mesmo que tenha feito investimento, seus direitos estão garantidos pelo regimento da lei oposta do pecado. E é com ela que deve questionar seu direito, né? Mas só que essa... Vamos repetir mais uma vez o versículo... Vamos repetir mais uma vez o versículo 47. Se não existir, mesmo que tenha feito investimento, seus direitos estão garantidos pelo regimento da lei oposta do pecado, né? Só que essa garantia aqui não é da lei nova, da lei de Deus, né? É da lei do pecado, né? Então, é um investimento de risco, né? E é com ela que deve questionar seus direitos, né? Só que ele não pode questionar, porque os bens já estão na regência de outra lei, né? Eles podem questionar, mas ele vai conseguir direito o que está sob regência da lei do pecado, né? Em relação à lei, a outra lei de Deus, ele não tem poder sobre de interferir nela com essa lei aqui do pecado, não tem como, né? A não ser que seja feito um acordo, né? Aí tudo bem, né? Se houver um consenso de acordo, aí pode. Mas se não existir, não tem como eles penetrar aqui, não. Versículo 48. Nossas leis garantem direito somente a quem nos obedece. Nossas leis garantem direito somente a quem nos obedece. E com prazer deve usá-las para questionar seus direitos, porquanto já está amparado e protegido por ela. Vamos repetir mais uma vez o versículo 48. Nossas leis garantem direito somente a quem nos obedece, né? Que é a lei de Deus. E com prazer deve usá-las para questionar seus direitos, porquanto está amparado e protegido por elas, né? Versículo 49. Quem não os obedece, rejeita usá-los, para não vos garantir direitos. Certamente usam outra lei que deve exigir seu direito com garantia. Vamos repetir mais uma vez o versículo 49. Quem não os obedece, rejeita usá-las, para não vos garantir direito, né? Que é as nossas leis, as leis de Deus, né? E certamente usam outras que devem exigir seu direito com garantia, né? Então, se a pessoa não tem direito na lei de Deus, ele deve buscar direito na lei que ele obedece, né? Porque a lei de Deus, ela só garante direito para quem obedece às regras, né? As regras dessa lei, né? Que as regras, a base é o amor, irmão, né? Então aqui mostra claro, né, que quem não obedece essa lei é porque é a pessoa do ódio, da maldade, né? E aí ele não tem direito aqui não, ele tem que passar a se consertar, né?
e viver sob a regência da lei do amor, que é a lei de Deus, para poder ter direito garantido através dela, né? Então, irmão, a gente concluiu aí o capítulo, né? E muito bom esse capítulo, né? Que vocês possam tirar proveito aí, mais uma riqueza aí divulgada no canal YouTube, né? Agradeço a todos em nome de Jesus.